Que a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos ouvindo nesse momento. Esse aqui nos fala, Lucas Ribeiro, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Tietê. Eu gostaria de estar fazendo uma apresentação do nosso primeiro episódio do nosso podcast, Ponto de Vista Cristão. Eu tenho certeza que esse primeiro episódio tem muito a te oferecer, uma apresentação ilustre do ministério, do início de tudo, de todos nós que estamos aqui nessa mesa. Esse que está ao meu lado é o pastor João Ribeiro, meu pai, meu professor, meu mestre e meu pastor. É o pastor que fundou o Ministério da Assembleia de Deus, o pastor que é o presidente desse ministério. É casado há 33 anos, pai de 3 filhos, membro da TGABP, membro da Comadesp, a Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus, foi membro de Relações Públicas, Comadesp, por 2 biênios, foi diretor acadêmico do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, foi professor universitário do CECAD, Centro Acadêmico das Assembleias de Deus, membro vitalício do CRET, Conselho Regional das Associações de Bacharéis. Atualmente ele está graduando-se em História e Jornalismo pela Universidade Católica, é diretor do ETAD, da Escola Teológica das Assembleias de Deus, Ministério Tietê. Pastor João Ribeiro está com a palavra, ele vai estar fazendo a apresentação. Boa noite a todos vocês, a você que estou tendo o privilégio de entrar aí na sua residência. Eu multiplicando tudo isso vezes mais isso, zero bala, absolutamente nós não somos nada, mas tudo isso é fruto de trabalho, de experiência dos anos que estamos na lide, no trabalho, no Evangelho. E durante esse todo o tempo, né, da sua trajetória ministerial, a sua companheira assídua nesse trabalho, Márcia Vieira de Faria de Ribeiro, Essa morena bonita, essa morena bonita dos olhos verdes, cabelo cheio de luzes. A Márcia Vieira de Faria de Ribeiro, a minha mãe, missionária, pastora também, ali está nessa batalha há 23 anos de ministério, junto com um pastor aí que preside. Márcia pode ser Boa noite a todos, né? Estamos aqui mais uma vez, assim, pela primeira vez, vamos ter um bate-papo aqui sobre como iniciou tudo e aí a gente vai desenrolando aqui com os meninos. mais um bate-papo, nada muito formal, nada muito engessado. A gente quer trazer para você o início de tudo, cada um dos momentos particular, o diferencial de todos, pontos chaves que eu tenho certeza que cada um se identifica. Vamos lá, pastor João Ribeiro, tá livre aí para fazer uma enquete, trazer aqui um assunto, abordar em sequência aquilo que arder aí no seu coração. Assim, o ponto de vista cristão, a ideia inicial é de nós colocarmos as pautas dos assuntos atuais, trazer pessoas para refletirem, discutirem, abordarem temas polêmicos. Essa vai ser a vibe do ponto de vista cristão. Sempre vai ser esses temas aí. Hoje, como abertura do primeiro episódio, nada melhor do que a gente falar um pouquinho da nossa história, daquilo que nos fez chegar aqui. Então, eu gostaria de trazer essa abordagem às pessoas para que aquele que está começando, que está iniciando, ele possa ter uma ideia, porque as pessoas às vezes nos veem em algumas posições, chegando mares, e eles não fazem ideia do que passou, do que aconteceu para que a gente chegasse Imagina os bastidores. até aqui. Por exemplo, você, hoje casado, tem uma filhinha, 3 anos, 3 anos, 3 anos, muito bonita, Helena, uma esposa linda. a Pâmela. A gente observando toda a nossa trajetória quando você ainda pequeno e hoje vendo você trabalhando junto, desenvolvendo trabalho eclesiástico também juntamente conosco, eu me fez lembrar uma ocasião quando a gente estava no início da igreja, eu fui embora depois do culto, estava uma época de frio, o Lucas e os meninos, né, eram pequenos e eu me troquei de roupa. Então a Márcia olhou para mim e falou assim: cadê o Lucas?
Eu falei, meu Deus, o Lucas não está com você? Tinha deixado o Lucas, deixamos você dentro da igreja, trancado, Muito novo, né? naquele barracão, né? Os meninos sempre tiveram junto com a gente, em qualquer ocasião que a gente ia fazer visita, culto, então sempre Vigília. estava junto os meninos. E naquela época a igreja estava em fase de construção, né? E tinha um espaço que era um banheiro que não estava funcionando, Provador, eu um lembro. provador. O Lucas dormiu na igreja, colocaram o Lucas lá. Fomos embora. Quando chegamos em casa, cadê Lucas? Ainda bem que nós morávamos perto da igreja, né? Muito Você já bem, pensou? muito bem. Já Eu pensou? levantasse naquela noite, aquela escuridão que estava aquela igreja, misericórdia. E Lucas, gente, ele ganhou um apelido de Jeremias, porque ele chorava muito. Mudou muito. E Deus foi tão bom, porque naquela noite ele não acordou. Porque se ele acordasse, ia ser Jeremias ao quadrado, e ia ser duro de resolver esse problema, né? Então, hoje eu vejo o Lucas, né, trabalhando, estando aí do lado do pai dele. Eu às vezes me perguntava assim, meu Deus, será que não é muita coisa para esses meninos? O que que eles pensam? Porque a nossa carga era um pouco assim, bem acirrada, a gente sempre estava trabalhando, era muito ativo. E onde vocês, desde pequeno, vocês com isso atrás da gente, eu ficava imaginando assim, Eles será foram que criados nesse é, mundo, assim. será que quando eles crescerem, eles vão querer isso para a vida deles? Ou eles vão achar que é muita coisa, o Eles- peso, né, Interessante da, trazer, da trazer essa visão, responsabilidade? fica Então, embaixo. eu queria até que você falasse um pouco disso. Você achou, como que era, né? É verdade. Como que você, em sã consciência, ainda escolheu ser pastor, né? Isso é verdade. Responde pra A gente. gente, ainda quando menino, ia jogar bola, quadra, escola, o pessoal olhava, apelidava a gente, ô pastorzinho, ó o pastorzinho, aí, amém, aleluia. Via a gente passando pelo corredor, glória a Deus. Então a gente sempre cresceu com isso dentro da igreja, dentro do nosso convívio de amigos, na rua, na pracinha, a gente sempre A gente jogava nem sabia o que era bullying, e aí já e já sofria sofria naquela bullying. época. Já sofria naquela época. Ó o pastorzinho, aleluia, glória a Deus. É interessante porque a gente vendo todos os bastidores de dentro, e por dentro de tudo, acompanhando desde pequeno, desde sempre, o início de tudo. Querendo ou não, a gente pode olhar um pouco e até pensar, isso para mim, acho que não seria o ideal para mim, acho que não faria tanto sentido assim como eu vejo na vida do meu pai, na vida da minha mãe. Porque querendo ou não, as decisões que a gente tomou hoje, tanto eu quanto meu irmão, nós que fomos criados dentro da igreja, a gente tem que entender o seguinte, que o exemplo está ali. A escolha, o poder da escolha estava na mão. Você realmente quer isso para sua vida? Você realmente acredita em tudo que seu pai e sua mãe, Ô, ô, toda essa caminhada ô, Lucas, trabalhou? você sabe que você me deu um gancho aí, nesse aspecto de você querer, e etc e tal. A gente veio para falar uma coisa e a gente acaba achando um, um atalhozinho para falar sobre família. Por exemplo, qual é a influência que os pais hoje ele tem sobre os seus filhos? Será que um filho gostaria de acompanhar os passos do pai? Eu me lembro que meu pai, ele era mecânico. E eu, quando era pequeno, eu falava, vou ser mecânico, vou ser mecânico. Meu pai era um mestre de obra naquela época, na empresa que ele trabalhava, e ele é que cuidava da parte mecânica. E depois, meu pai faleceu, né? Faleceu muito novo, com 40 anos. Eu com 12 anos, meus irmãos, lá em casa é tudo com El, né? Minha mãe, acho que meu pai devia ser um Mel, porque tudo é El. É Ismael, é Joel, é Daniel, Ezequiel. E as meninas é com Sil. Tudo Silmar, Silvana, Silmara, né? Silmar. E depois eu acabei enveredando pelo caminho de igreja, de ficar sendo formado, orientado na igreja. Mas a minha pergunta é, vendo você, por exemplo, né? Eu, sua mãe, pastoreando igreja, já eu fui separado
ao diaconato dia 2 de novembro de 1986. Em 86, eu tinha 20 anos, quando eu fui separado para diácono. E eu, inclusive, era solteiro. Naquela época, um diácono solteiro era o Otto Borogodó, porque a igreja Mas não tinha. era muito conservadora, não tinha. Então, eu comecei muito cedo. E você? O que te levou a chegar hoje do que é tá pastoreando, Experiência. né, essa vivência? O que te levou a tomar essas decisões? Se você, em algum momento, o pai, a mãe te forçava a ir para a igreja, ou vai, ou racha, ou senão arrebenta a tampa da caixa. Como é que é isso? A infância toda a gente aprendeu, né? Criado assim. A gente tava na escola dominical, sábado, eu até me lembro que a sábado a gente levantava cedo. Levantava cedo, trocava de roupa, tomava banho, colocava chuteira, ia acordar meu pai. Pai, vamos levar a gente para jogar bola. E o pai, eu, não, vou levar, vou levar. Meu pai levantava, levava a gente no campo. Só que domingo, que é a escola dominical de manhã, meus irmãos, a gente Também. entrava debaixo daquela coberta, Não queria levantar tava para cedo. levantar, e meu pai fazia questão, se vai jogar bola no sábado, domingo tem um compromisso, tá lá na escola dominical. Então a gente sempre foi criado assim, escola dominical, ensaio de jovens, sempre inteirado nesse meio. E eu posso dizer que a influência dos pais, ela conta muito, muito, muito. A criança, ela vai refletir muito, muitas das coisas que a criança reflete, qualquer ser humano, hoje um adulto responsável com as suas obrigações, tem um pouco de reflexo da sua infância. Isso marca a infância, isso marca a sua vida, a sua trajetória. Isso me levou também, é óbvio que na adolescência a gente tem nossos embates, as nossas guerras, conflitos. Isso é normal, sempre vai ter. Então, mas isso me levou a seguir essa vida ministerial, porque eu vi um exemplo dentro de casa. A minha mãe e meu pai me ensinou, me mostrou o caminho. E hoje eu posso dizer que, com todas as dificuldades, com todos os embates, vale a pena a gente seguir. Vale a pena, sim, a gente ver a transformação, o resultado de uma palavra, do ensinamento na vida das pessoas. Então, eu tenho que agradecer por esses ensinamentos. A pessoa que eu me tornei hoje, eu também devo essas obrigações e agradecimentos aos meus pais e, primeiramente, também a Deus. Então, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. É, o pai e a mãe ensinar o filho o caminho certo que deve andar. E olha o resultado aqui E como hoje. que é ser mãe de 3 filhos? Então, quando eu fiquei grávida do primeiro filho, você, né? Veio o que vier é o primeiro filho. E Não, veio o Gustavo. Então, depois, Famoso. quando veio os outros, o Lucas, que é o do meio, eu falei, mais um. Falei, oh meu Deus, eu nunca quis muito filho, mas, né, foi acontecendo. E veio o Natan. Quando eu fiquei 33 grávida homens. do Natan, eu falei assim, nossa, acho que vai ser uma menina, mas bom, eu queria, né? Mas dentro de mim eu sabia que era um homem. Então, na verdade, eu fico imaginando, eu naquela época já falava, já pensava assim, meu Deus me deu 3 filhos homens, para algum propósito tem. E aí eu pensava assim, eles vão seguir tudo o pai deles. Vai ser O tudo porque resumo vai dar. vai dar isso, né? Eu já imaginei isso, que Detalhe, o usar pai dele tudo era apaixonado na. ainda, viu? Hum, Queria uma menina de não, tudo quanto é jeito. Então eu já pensei nisso, então eu já estava pensando lá na frente. Eu falei, oh meu Deus já fez isso, me deu Ah, 3 homens, porque eles vão seguir o passo do pai. Vai ser eles que vai estar ali É ajudando o interessante, pai. é interessante. Os 3 meninos acabaram se tornando baterista, o tudo músico. Lucas, tudo músico. O O, baterista, o Gustavo toca o Gustavo bateria, fez, violão, fez boa parte do conservatório, conservatório, toca, música, compõe. O tem Lucas toca partitura. teclado, toca bateria. Eu comecei com a bateria. Como diz a minha avó, dá uma raleada no baixo. Eu sempre vivi em igreja, né? Eu aprendi a tocar em igreja. A gente não tem o privilégio que os meninos de hoje têm. Tinha um irmão que ele trabalhava na FEPASA,
E ele, nas horas vagas, ele trabalhava de barbeiro. E a gente era pequeno. A minha mãe, como ele era irmão da igreja, tinha um bônus lá, né? Os filhos da Manfia corta cabelo na faixa. Quando chegava o mês de cortar o cabelo, minha mãe mandava nesse. Inclusive, quero mandar um abraço para a família dele, para o Hélio, para o Josias. Ele tocava violão enquanto não chegava a clientela, que ele era um ótimo barbeiro. Ele ficava tocando e quando eu chegava, eu não queria cortar o cabelo, porque eu sabia o que ele ia fazer no meu cabelo, né? Aí eu ficava vendo, você vai cortar o cabelo? Não, eu vim aprender a tocar violão. E eu acabei aprendendo a tocar violão com ele. Essa é a parte boa. Agora vem a parte ruim, que quando cortava o cabelo, ele fazia uma aritana na gente aqui, eu virava um índio, ficava aquela coisa mais medonha, de feio, de bonito, já lindo do jeito que era. Chegava em casa bravo, minha mãe. Aí o pessoal da escola, ei, Cananéia, passou aí. É a recordação da infância, né? Mas então, falando da música, eu aprendi a tocar violão com ele, depois comecei a aprender partitura, toquei muito tempo, primeiro pistão na banda, cantei no coral, fui líder de jovens, a Márcia eu conheci na igreja também em Jacareí, ela cantava, louvava a Deus, e foi aonde começou. Quer dizer, eu lembro que o Gustavo, que era o primogênito, Márcia era grávida até os 9 meses, cantando. O que vai virar? A família vai virar músico, não tem o que ser. Não é verdade, Márcia? Cantava mesmo, cantava na praça, ia para os eventos das igrejas, todo lugar. As pizzarias. A gente se reunia muito Sempre naquela tinha um época, violão, os né? jovens na praça, às vezes fazia um louvorzão lá e nós cantava lá. Na praça, eu lembro que a última vez, antes de ganhar ele, eu estava na praça de barriga, com 9 meses, cantando num palco lá, que nós E na montamos para. gravidez de qual dos três que você foi batizada? Ah, foi no Gustavo, né? Foi um congresso, eu Esse estava. pentecostal dá trabalho, viu, Foi num gente? congresso, Grave. e um clube de campo que tinha muito grande, muita gente. E nesse dia, eu vou falar, eu dei trabalho porque eu estava com uma barrigão e as pessoas querendo me segurar, parar, e eu não conseguia ficar Todo parada. mundo E eu misericórdia. ficava andando, querendo pular. Na verdade, eu queria correr e pular, e eu andei aquilo ali. Nossa, muito, e as pessoas querendo me segurar. E eu queria falar para os outros me soltar, e que não conseguia. Essa foi a primeira Porque experiência eu pentecostal falando, que ela né? teve. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu sei que eu fui dormir, fui embora, eu fui dormir de madrugada ainda naquele êxtase falando em línguas e não consegui, nem comi nada. No outro dia, o povo ligando, e aí, seu filho ainda tá aí na barriga, tá aqui ainda. Mas foi uma experiência que eu não esqueço Eu e lembro não, também né? quando eu fui A gente batizado nunca se esquece no dessas coisas. Congresso de Jovens, batizado, e eu não conseguia parar de falar língua estranha. Ia no banheiro, lavava o rosto, eu jogava água no rosto, e aquela coisa aí. É uma experiência que é só passando, só vivendo as coisas que a gente tem essa, essa oportunidade de É. falar. É muito, muito, muito inexplicável. Mas é legal, é interessante saber que tudo isso eu não tinha conhecimento. A gente começa a desenvolver na igreja e a gente não imagina como é que foi o início de tudo, como é que foi. Porque eu nasci de ET, então desde quando eu me conheço por gente, meu pai e minha mãe já estavam aqui, já estavam trabalhando há anos atrás. Agora eu quero saber o seguinte: como foi o início? Ah, vamos para Tietê, lá vamos iniciar um Roda a ministério fita. na Assembleia de Deus. A gente veio para Tietê em 1996. Eu morava em Sorocaba, trabalhava numa empresa e o pastor me encaminhou para vir para Tietê. Foi quando a gente começou a nossa trajetória. A gente está indo para 25 anos
Isso, 25 anos já de Tietê. Começamos a igreja lá no ano 2000. Eu me lembro até hoje, dia 22 de abril de 2000. Quando começamos a igreja aqui, Ministério, né? na cidade de Tietê. Depois, a gente começou o trabalho, foi desenvolvendo, Pagando aluguel. pagando aluguel. Não foi brinquedo, não, gente. Foi difícil. Foi difícil. A locação do aluguel não era barato. Eu também locava a minha casa, onde a gente morava, e foi com muita dificuldade. E aí começamos a trabalhar, falar de Jesus, trabalho pastoral de visitação, trabalhos evangelísticos. Eu sempre já trabalhava, já exercia a ação pastoral, porque eu com 22, 23 anos, eu já dirigia ponto de pregação. Eu andava 8 quilômetros do pé 2, 8 para ir, 8 para voltar, com um violãozinho, mais os amigos. A famosa aviação Canela. 2 anos atendi um trabalho assim. Então, fui tendo experiências. A gente evangelizava muito na escola, nos vilarejos. Quando eu vim para Tietê, eu vi a oportunidade de começar isso. E aí, A bagagem o senhor já tinha. eu já era músico, né? Experiência Já também. tocava. Eu sempre gostei de música e começamos o trabalho. E a maior dificuldade? Qual foi a maior dificuldade? Essa parte eu deixo para sua mãe. Que você pode É que mais sofreu, né? Isso aqui. Ai, foi duro, muito difícil, porque você começar um trabalho Zero. do zero, do nada, não é fácil, igual seu pai tá falando. A gente pagava aluguel, ele ele trabalhava, era muito difícil. Então, chegou uma época que a gente, nossa, tava difícil pagar o aluguel da casa, pagar o aluguel do salão. E aí seu pai falava assim, vamos comprar um terreno. E eu falava assim, ah, meu Deus, esse homem doidou, vai comprar terreno. Que Com dinheiro. que dinheiro? Já tá dinheiro. na pele. Eu não. O pior é que eu falava assim, ele não tá pagando nem direito do aluguel e quer comprar um Que dirá o terreno. terreno. Aí ele juntou com outro abençoado, um evangelista da igreja, que eu falei que era mais doido que ele, o Afonso. E os dois falavam assim: não, nós vamos comprar um terreno. Aí eles viram um terreno lá e falavam: esse terreno vai ser nosso. E eu olhava e falava: ai meu Deus, esses dois estão delirando. E eu ficava: gente, o Afonso já não é fácil, junto com o Joel, os dois Gente, têm esse negócio de juízo. juntar crente é um problema É sério. um problema. Eu falava: dois têm juízo. Porque eu pensava assim: quando um tem o pé no chão, né? O outro não, mas os dois não. E eu falava: mas esses dois, a igreja não tinha. Não, a igreja não tinha assim condição nenhuma, olhando, né? E aí eu falava, meu Deus, eu lembro que um dia eles saíram, não porque nós vamos comprar o terreno. Eu lembro que eu fiquei em casa e eu tava no meu tanque falando, meu Deus. Então, mas tudo tem uma preparação, né? Esse negócio de comprar o terreno, você que está me ouvindo aí, é uma coisa interessante, porque você se prepara psicologicamente. Então, quando a igreja estava reunida, o que eu fazia? Eu sempre tive essas nuances espirituais, né? Eu falava, pessoal, coloca a mão em direção ao terreno, toda a igreja e tal, os pastores vão orar, nós vamos orar. E hoje passei no terreno, coloquei os pés do terreno e esse terreno vai ser nosso. E eu comecei a Aquela atitude profética. eu comecei a incentivar isso na igreja. Então, eu comprei o terreno, né? Eu comprei espiritualmente, no coração, no sentimento, na fé. O terreno já era meu. Agora, eu só precisava fazer com que o povo acreditasse. E eu achei um louco, que era o Afonso. Já estava no senhor. Achei um louco, que era o Afonso. Falou, não, Deus não vai dar. O Afonso falava assim, né? Não, Deus não vai dar. Aí cheguei um dia, falei para minha mulher, para a Márcia, né, para sua mãe, falei, vamos comprar o terreno. Ela olhou e falou assim, você fumou maconha hoje?
porque eu sempre fui muito medrosa, né? Muito pé no chão. E ele era sempre mais. Eu não era muito assim, ousada nesse sentido, né? Sempre Eu era você mais. foi mais. Aí eu falava assim, meu Deus do céu, eu acho que esse homem ficou louco. E o que que vai ser daqui para frente? Aí com criança pequena, A gente já molecada, começa a e pensar eu nas. não podia trabalhar porque vocês eram pequenos. Moral da Eu história: falava, compramos o terreno Oi. sem dinheiro, sem caixa. Não tinha, se falasse que tinha R$ 1, não tinha. Tinha um vinteiro caixa da igreja. Muito pelo contrário. A gente estava numa prova que só Deus sabe o que a gente passava. E aí compramos. Então, mas ele estava falando, me perguntando qual foi a maior dificuldade, foi todo esse tempo. Todo esse Tempo tempo que até conquistar, comprar, construir. depois que comprou o terreno, aí vem aquela loucura, vamos construir construir. sem dinheiro. Aí, aí teve uma época que a gente não tinha mais condição de pagar o aluguel. Tem uma recordação muito boa Então, nessa. não tinha condição de pagar o aluguel e pagar o terreno. Nós deu uma loucura no seu pai. Foi uma época que ele ficou sem serviço. Aí ele endoidou. Não, sem serviço não, gente. Vou fazer uma confissão Não, ele pública aqui. Eu trabalhava numa empresa, eu vim para cá e tal, depois eu ingressei numa outra empresa de gênero alimentício e eu era representante de uma empresa de Sorocaba. Moral da história: eu estou no culto, no pleno domingo, um pastor vem, prega, né? Pastor pentecostal, prega, aquele tal, aquele culto gostoso, e num dado momento ele olha para trás e fala: pastor Joel, Deus falou comigo que vai tirar o senhor do emprego. vai fechar a porta. Vai fechar a porta. Acho que o senhor olhou para mim que acabar o culto. Aquele dia eu fiquei muito bravo. Eu cheguei em casa e falei: esse pastor aí não está muito, Tá muito ligado. muito certo, não. Falei para minha mulher, falei, Deus abre porta, não tem. Vai, fiquei não foi fecha a bravo, porta. porque Deus abre porta, não fecha. Rapaz, e não é que passou 15 dias, eu fui mandado embora. E eu queria ver o cão, não queria ver aquele pastor, porque você, ele ainda não, né? Tava, Tá, Já estava? tava. O Natan que não tinha ainda. Natan que não tinha. Natan foi o último. Eu com 2 crianças, pagando aluguel, Mas o Natan já estava assim, ele era bebê, mas já já era estava bebê. nessa Então, fase. 3 crianças. Imagina, leite, fralda, aluguel, gasolina, manutenção, gente, vestuário, comida, educação, tudo. E ainda tinha que me preparar para pregar no domingo, porque na época, quando começou a igreja, aí não tinha ninguém, né? Assim, de obreiro preparado. Porque hoje, graças a Deus, a gente tem bastante obreiro. Eu, pela misericórdia do Senhor, formei bastante liderança, continuo formando. Mas naquela época eu cantava, pregava, Batia os canteios sem correndo. batia, escanteio e saía. Correndo, Então era uma loucura. Aí eu falei: e agora? O que vai ser de mim? Eu fiquei muito bravo com aquele pastor. Só que foi o tempo, né, Márcio? Que Deus, né, Aí preparou, porque daí ele falou tinha assim, tempo, né? vou fazer o quê? Vou sair, vou correr atrás, Aí vou fazer ficava alguma coisa para pedindo doação, mim conseguir, para pelo menos a fazendo gente levantar campanha. as paredes da igreja e a gente entrar dentro. E foi o que aconteceu. Aí foi onde Deus, né, usou a vida de algumas pessoas que fizeram as doações. Nós levantamos a parede e saímos do aluguel e fomos lá sem teto. Cultuava sem Né? teto, Só sem com as paredes. janela, só A gente tinha o porão, guardava as coisas lá Gente, embaixo. não, peraí, vamos contar tudo certinho. A gente já não tinha dinheiro, era uma luta, uma luta. Eu sei que eu comprei 50 barras de ferro. Me lembro que eram umas 30 barras de 5/8, 5/16, de 3/4. Comprei algumas coisas e deixei no terreno da igreja, mas não tinha muro. E os benditos larápios, para não falar outra coisa, roubaram a gente à noite. Quando chegamos para mexer na construção, não tinha mais nada. Aí eu falei: olha, como que é a vida do pobre, né?
vida do pobre como é difícil. Você luta, luta, luta. Quando conquista. Quando conquista, é igual o cidadão que compra uma motinha, uma CG, aí o ladrão chega e fala, perdeu. Questão de segundos. Questão de segundo, perde tudo. Aí eu falei para a Márcia, e agora? O que vamos fazer? Aí fiquei uns 2 dias matutando. Falei, bom, a única coisa que me resta agora é pedir. Aí eu comecei a pedir. Uma coisa que eu aprendi como pastor, nós não podemos ter medo e nem vergonha de pedir para a obra de Deus. Para mim eu não peço, mas para a igreja eu peço tudo. E aí eu comecei. Aí um engenheiro me conheceu, pediu uma oração. Aí após a oração ele olhou para mim e disse assim, viu? O que o senhor está precisando para a sua igreja? Que chique essa pergunta. Eu falei, eu estou precisando de tudo. Tudo. Aí ele começou a escrever e falou assim, se eu te der isso, te ajuda, além dele me dar a mais do que roubaram, ele me deu mais 8.000 tijolo baiano, ele me deu 2 caminhões de areia e mais 1 caminhão de pedra. Ele disse, pastor, o cimento eu não consigo, mas o cimento Deus usou o pastor. Eu tinha um pastor Assunção, que eu preciso lembrar dele aqui, saudoso pastor Assunção, um grande companheiro, leal, homem de Deus, um santo homem de Deus. Ele, irmão Augusto, a família Assunção, ele me acolheu aqui. E ele falou, eu vou doar 50 sacos de cimento. Então, aí foi o início de tudo. Chegava no final de semana, pregava e aquela falação na igreja, né? Amanhã eu preciso de você, de você, de você. E todo mundo vinha. E foi quando a gente começou. Começamos a obra. Eu não paguei no início nenhuma mão de obra especializada para levantar a igreja. E foi aonde a sua mãe voltou que nós levantamos as paredes. E nesse meio tempo, o aluguel, eu desempregado, a igreja começando, como é que vai fazer? Vida de pastor não é fácil, não. Hoje o pessoal, às vezes, olha e acha que a gente está rico, mas a dificuldade foi muito grande. Como é que era congregar só com as paredes? Era olhando para o céu, vendo as estrelas. A única saída. Quando ameaçava de chover, não tinha como. Eu lembro, teve uma vez que choveu. A gente tinha um porão. Eu saí correndo. Teve um apagão, eu lembro até hoje. Aí os irmãos colocou 2 carros na frente da igreja, acendeu o farol alto, lá dentro da igreja, continuamos o culto e benção que cai. E esses momentos, eu tenho flash desses momentos. Até hoje eu me lembro. A igreja só a parede, sem teto, sem vidro. Ela começou com a parede, depois ela Eu era muito novo. Você devia correr. Depois nós conseguimos o teto, né? Ela não tinha piso, era no chão. Batido, às vezes os diáconos iam lá, tiravam os matinhos. E quando orava que o povo caía para o chão. Meu Deus do céu. Pleno final de semana. Para poder limpar, para bater a poeira. Foi muito, mas tudo isso a gente olha hoje, você vê, né? Como que mas a gente fazia disso um momento de prazer, porque eu lembro que teve uma virada do ano e nós tivemos o privilégio de ver os queimas de fogo, assim, olha, tentado. Eu falava para você, gente, a única igreja que tem o privilégio é nossa. E foi legal, é uma experiência. Agora, hoje a gente vê as pessoas que querem formar a igreja, a primeira coisa que eles querem quer saber quanto que ele vai ganhar, aonde ele vai morar, a minha filha, meu filho, a minha esposa. Se nós tivéssemos, eu e sua mãe tivesse pensado nisso, eu não teria começado a igreja. Até porque eu já tinha graduação, né? Eu era formado, eu tinha curso já superior, eu já dava aula, já fui de grandes ministérios. Eu poderia muito bem ter ido embora para uma outra cidade. Quando eu vim para Tietê, eu senti muita dificuldade. Essa é uma das dificuldades também. A gente vem de cidade grande, né? Porque a gente vem de cidade grande. Cidade grande tem varejão 24 horas. Naquela época era videocassete, tinha as locadoras, que era 24 horas.
É que a gente chegou em Tietê, não Lá tinha nada. tinha Naquela Rabine, época McDonald's, tinha que tudo. nós chegamos Aqui aqui, tinha o quê? Chegava na hora do almoço, o povo dormia. Açougue, o pessoal naquela fechava na hora do almoço. época, as padarias fechavam no sábado, meio-dia, abria na segunda-feira. Não era Imagine os difícil. parentes vindo visitar a gente e falava, Joel, o que vocês estão fazendo aqui? Imagine seu avô vai caçar para fazer, só ouvindo. Então, mas foi uma coisa assim, a gente olha para trás hoje, você vê, você dá valor. Tudo aquilo que passou. Então, as dificuldades, elas foram muitas, mas também no meio disso tudo tinha muita coisa boa que acontecia, muitas bênçãos, muitos milagres, muitas providências de Deus, de pessoas que a gente nem esperava, Hoje a não gente tá contava. colhendo Então, frutos. tudo Hoje tá aí. isso e na verdade é o que é a Ó, obra, né, de Deus. uma coisa, Márcio, que eu me lembrei quando eu estava em Sorocaba, a sua mãe sempre teve essa pegada de oração. De orar, de contar das irmãs, e eu sempre trabalhando, e eu falava, viu, orar? Bora. Aí levei ela na casa de uma irmã para orar, e depois da oração a irmã olhou para mim e disse para mim, olha, não sei por quê, mas Deus está mandando falar para o senhor, e eu estou vendo uma placa na sua testa, escrito Assembleia de Deus, mas não é nem Madureira e nem Belém, está escrito Tietê. Eu não morava aqui, eu nem pensava em vir para Tietê, nunca Nós morávamos em imaginava em abrir Sorocaba. igreja, né? Lembra, mas Nessa época só tinha o Só tinha o Gustavo. Gustavo. aí fui embora, bravo de novo, falei, já se viu, filho? A irmã não pode me ver que já quer profetizar e tal, aquela coisa toda. Mas eu fiquei com aquilo gravado. Quando foi para a gente abrir a igreja, no ano 2000, o pessoal, qual o nome que a gente coloca? Eu me lembrei disso. Eu falei, já estou em Tietê. Então, vamos colocar Assembleia de Deus Ministério de Tietê, porque amanhã a igreja vai se expandir. Já naquela época eu pensava isso. A igreja vai crescer e todo lugar que chegar, a gente vai colocar Assembleia de Deus Ministério de Tietê. Foi aonde nasceu o nome, né? Para satisfazer a sua curiosidade, como começou a Assembleia de Deus Ministério de Tietê. Inclusive, tem um fato curioso que veio um amigo meu da Inglaterra, veio pregar na nossa igreja, e eu convidei ele e falei, pastor, daqui a pouco eu estou aí. Ele saiu de Ilhabela. Quando ele chegou em Tietê, que é a grande São Paulo, ele falou, pastor, eu cheguei. Eu falei, mas já? De São Paulo aqui ainda tem mais 1h40. Ele falou, eu estou no Tietê. Tietê. Ele falou, mas aonde? Eu estou na rodoviária do Ninguém Tietê. conhecia Tietê. Aí você falou, nossa, eu estou no Tem interior bastante ainda. gente que ainda confunde muito, fala que acha que é lá. Não conhece Mas ainda. E aí acabou através indo do pra ministério área. também é uma coisa interessante, né? Mas através do ministério aí, a cidade acaba ficando conhecida, porque Conhecida. muita gente fala, mas eu não conhecia Tietê. Eles falam- Onde que é? Inclusive, eles comentam que eles conhecem a Redondeza. né? Isso, aí não Mas aqui em Tietê. cidade, Ué, mas eu morava em Sorocaba, eu E não conheço conhecia Tietê aqui. porque eu vim trabalhar aqui uma ocasião, perto aqui não conhecia. mas nunca imaginava que Tietê existisse. E hoje eu estou aqui, você é cidadão tieteense, o Natan, cidadão tieteense, Só o Gustavo que eu. e os netos, né? Ah, é, tem mais os. Neto. Já tem Já tem a guarda, que a geração tá vindo aí. Já tem a segunda geração aí. Já. Hoje tomou proporção, graças a Deus, Deus tem abençoado. Tá aí 23 anos, né? 23, vamos fazer 24. 24 anos. Atualmente são 7 congregações. 8 congregações. Está diminuindo porque desaprendeu a fazer ponto. 8 congregações. E a gente está. Isso porque a gente abriu mão de algumas igrejas. Eu dei autonomia numa igreja em Almirante Tamandaré, no Paraná. Nós liberamos uma igreja em Mogi das Cruzes, no Jardim Universo. Jacareí, a gente tinha uma igreja na avenida principal, logo no início. Aí tivemos um pequeno contratempo, um incidente. Acabamos abrindo mão da igreja lá. Jundiaí, tivemos igreja em Jundiaí. Suzano. O começo era difícil para começo era atender, essas difícil. igrejas eram longe, né? Era A longe. gente estava na fase da construção E e Gustavo, seu irmão, era meu piloto.
E, nossa, era muita coisa para atender aqui, aí ficar indo, no fim, acabou, né, Foi de dando. onde começou a igreja na Zona Sul, em São Paulo. Foi aonde deu autonomia. Só que, por outro lado, foi bom que daí ele deu um pouco mais de atenção aqui, o trabalho aqui Desenvolveu, se se firmou. firmou. E depois, que interessante, aí às vezes a gente pensa, né? Ai, aquela época perdeu, não. Porque aí depois que tá firme, aí começou de novo, né? Foi onde agora as igrejas estão se expandindo, então, mas aqui pelo menos a gente já tem uma base, a igreja já está construída. É porque, na Falta verdade, algumas precisa coisas, explicar mas, esse, né? esse sentimento de abrir igreja para fora, que quando a gente começou um trabalho aqui, a gente apanhava que nem pandeiro, né? Porque imagine uma igreja nova, numa cidade Um povo que chegou há conservadora, pouco tempo, não a era gente que veio daqui. de fora, Todo abrir mundo igreja conhece todo aqui. mundo aqui. Todo mundo conhece todo mundo. O Aí, famoso gente de quem? gente de quem? Aí eu comecei, falei, vamos fazer o seguinte, eu vou ter que abrir igreja para fora. Aí comecei a abrir, implantar igrejas para fora. E nós temos igrejas hoje que são exemplo, né? Por exemplo, pastor Marcos Cruz de São Paulo, foi morador aqui, ele, a Cida, trabalhava naquela empresa, esqueci o nome, Capuane, e hoje ele é pastor da nossa igreja lá. Ó. Eu sou presidente vitalício lá, mas a Assembleia de Deus Ministério Tietê começou na Grande São Paulo, na Zona Sul, no ano 2000 e acho que 2001, 2002. Hoje tem prédio próprio, temos uma igreja formadíssima, fruto daquilo que a gente sofria aqui no início, né? Então a gente foi abrindo igrejas para fora e foi bom, porque mesmo não tendo força financeira, nós conseguimos Interessante o senhor falar implantar a isso. igreja. A paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos ouvindo nesse momento. Esse aqui nos fala, Lucas Ribeiro, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Tietê. Eu gostaria de estar fazendo a apresentação do nosso primeiro episódio do nosso podcast, Ponto de Vista Cristão. Eu tenho certeza que esse primeiro episódio tem muito a te oferecer, uma apresentação ilustre do ministério, do início de tudo, de A todo. gente aprende que a obra de Deus, ela não necessita ela do homem, ela não necessita. é Deus que vai dando crescimento. A Bíblia já fala, né? Que um vai planta, o outro rega, assim, Deus dá o crescimento. Mas, na verdade, se a gente for falar assim que tem dinheiro para você fazer, não faz. É Deus que vai ajudando, é Deus que vai mandando as providências, porque é a obra de Deus, não é um comércio qualquer. Você não precisa ter dinheiro na mão para você fazer. À medida que você coloca no seu coração, eu vou fazer para Deus, olha, Deus se encarrega, porque daí ele vai literalmente na frente e vai limpando seus caminhos, vai mandando as providências, você vê que é Deus. Porque, na verdade, eu penso assim, quando o homem quer muito fazer por ele, ele vai falar assim: ah, sou eu. E esquece de Deus. E não, a obra de Deus, quando fala obra de Deus, é Deus mesmo. É Ele que Literalmente é ele que faz. Isso é um fato que é verdade, até porque vale. eu lembro que nós compramos, voltando na história do terreno, teve uma ocasião que a gente pagava locação de salão, de igreja, locação da casa, telefone e outras coisas mais. Então, tinha mês que como que eu vou pagar o terreno? Eu me lembro que tinha uma senhora que passava em frente à igreja e Ela via, né? ela via a gente trabalhando no final de semana e um dia, uma segunda-feira, ela passou e falou: o pastor da igreja está aí? O povo estava lá. Aí eu vou falar: ele trabalha, eu viajava muito, né? Aí falou: eu queria deixar uma oferta aí A construção. para a construção da igreja. O terreno, para construção. Para ela era para construção, para nós era para o terreno. A gente pagava 1.300. A parcela. 1.300 a parcela, em 2.000, imagine que loucura que eu fiz. Meu Deus. Tem dia que eu olho e falo: meu Deus. E foi isso que aconteceu. E ela quando a fez gente isso, não tinha Márcia, o dinheiro, ela fez isso durante 5 meses consecutivos. Chegava dia
A gente pagava o terreno dia 10 Era na e chegava semana. às vezes dia 9 e não tinha o dinheiro, né? E aquela santa mulher de Deus, que Deus a conserve, quero mandar um abraço para ela, ela passava e ofertava na igreja. Ela não congregava comigo, mas ela plantou a E a semente no gente reino de nem Deus. conhecia ela, viemos a conhecer ela muito depois, porque um dia o pastor falou, viu, deixa o seu telefone, endereço, o pastor pelo menos E te ela também conhecer, não fazia fazer questão, uma né? oração, não. Aí, Sempre. para fazer uma oração por você, porque na verdade ela fez isso depois de tempos, a gente foi visitar, Depois que né? Conhecemos conhecemos. ela, mas então, Aí aí o fizemos mesmo assim, campanha na casa dela. é É onde interessante. entra, ó, Márcia, a gente já fazer menção aqui da Cris. A Cris, ela chegou a fazer campanha com a gente na casa dessa senhora, que ela tinha uma adolescente que estava em depressão, não saía do quarto e tal. A gente marcou uma semana de campanha de oração na casa dela. Foi quando Deus trabalhou, aquela moça saiu, né, daquele momento depressivo através das orações, das orientações. E a Cris, que hoje é a esposa do pastor Fernando, hoje missionária, inclusive ela ia estar aqui com a gente hoje. Tivemos um imprevisto, né? Abração, dona Cris. Então, mas é que eu tô dizendo, né? E daí mais tempo para frente que a gente foi conhecer. Mas, igual eu falo, deu ali na nossa igreja, a construção foi assim. Todo tempo, quando a gente não tinha condição, deu sempre alguém vinha, dava uma Sempre preparou oferta, deu alguém. sempre, usava pessoas para fazer isso. Então, eu digo que quando é a obra de Deus, ela É é de de Deus. Deus, não é Ela tem do assinatura homem. Ele exclusiva. usa as pessoas, os servos, para Não tem reconhecimento estar de firma que trabalhando consiga e passar por isso. aqueles também para Não, E outra, provendo água. e Deus é tão bom, Deus é tão fiel conosco. Eu me lembro que teve esse episódio dessa senhora que contribuiu com a gente. E crise não é assim, ela para do dia para a noite. A gente estava num momento muito difícil. E tinha um pessoal que, quando eu ganhei eles para Jesus, eles cooperaram comigo, foram membros da nossa igreja lá em Sorocaba, eles foram embora para a Europa, foram embora para Portugal. E ó, como que Deus lembra disso? Eu lembro que Uma ocasião a gente uma estava ocasião a gente precisando estava de. precisando, e esse moço que eu ganhei para Jesus, que era o Clodoaldo, hoje ele está em Madrid, na Espanha, ele me procurando, ligando para um, ligando para outro, quero saber do pastor Joel, quero saber do pastor Joel. Eu imagino que Deus incomodava ele, porque a gente orava, a gente perdia sono, né, mas Precisava de uma precisava de provisão. uma providência, e ele lembrou de mim, lembrou de mim. Eu não sei quem deu meu telefone, ele achou o telefone, eu lembro do telefone que eu tinha até hoje, 3282-8456. Ah, isso é Esse telefone ficou gravado, muito tempo. porque ele me ligou quando eu atendi, falando meio aportuguesados. Eu falei, quem é? Ele falou, sou ovelha. Eu falei, que ovelha? Não tem ovelha em Portugal? Era o Clodo. E aí ele me pediu o nome da conta, tudo, e me mandou naquela Uma época oferta. 436 Que euros. E aí foi o que tirou a gente, né, de uma situação que a gente estava. Então, a história da igreja ela começou assim. Nós começamos sem nada, e construímos sem condições e estamos concluindo hoje mais ou menos nessa mesma vibe, sem dinheiro. Continua pelo mesmo. Hoje está melhorzinho um pouco. Jesus. Ai, não é fácil. Mas é interessante a gente. Hoje melhorou, tá fazendo até podcast. Hoje chegou no podcast. Não, mas é interessante conhecer a raiz da história do ministério, da vida dos nossos pastores que residem ali, cuida das ovelhas, dos membros da igreja. Não só porque são meus pais, né? Mas porque, além dos seus filhos, né? Em casa, eles têm também ali as ovelhas, seus membros ali, que sempre é deram, né, importante, né? deram Aprender e olhar suporte. e ver também todo esse processo que o ministério passou, que os pastores passaram para poder hoje estar ali onde Deus colocou.
estão aptos para atender as necessidades de E, todos. o importante, o interessante também, Deus sempre coloca as pessoas certas. Quando Deus fala assim, que Ele coloca pessoas no seu caminho para te ajudar, Deus sempre coloca. Deus colocava as pessoas para financeiramente, né, o suporte financeiro, as pessoas para ajudar você a orar, carregar sua Suporte cruz. ministerial. Deus sempre teve pessoas assim. Eu posso dizer que até nós falamos da Cristiane missionária hoje, mas ela foi uma moça que ela chegou aqui em Tietê sozinha, solteira, Eu brinco, desempregada. eu brinco com a Cris, porque quando a Cris chegou aqui em Tietê, ela chegou com um Ela era vestidinho vermelho de da fita, Bahia. cheinha, marmotinha, cabelinho E escorrido. Hoje ela tá chique, tá bonita, tá top. interessante é que ela chegou e ela era jovem, e ela via eu na igreja com as irmãs, com as mulheres, e aí ela falou assim um dia para mim, eu não vou ficar junto com os jovens, não, vou ficar junto com você, posso? E aí eu falava para ela assim, um dia ela falou assim, eu tô desempregada, você que tá limpando a igreja? Eu falei, só eu que venho limpar, então vou junto. E nós, o que que aconteceu? A gente vinha limpar a igreja, o salão, a igreja, depois, né? A gente orava junto e ali foi fortalecendo uma amizade junto, construindo com oração e tudo mais. E a gente orava e limpava o salão, orava depois mais para frente, limpava a igreja. E Deus foi assim. Então, quando eu digo assim que Deus coloca pessoas, Ele sempre põe. A nossa igreja tem uma história assim. O pastor Assunção foi um presente de Deus na nossa vida, no começo do ministério, e quando foi desenvolvendo, ele foi colocando as pessoas, o pastor Fernando, a Cris. Hoje a gente está assim um pouco assim, triste e ao mesmo tempo feliz, porque eles estão indo para uma outra cidade, assumir um outro trabalho, mas foram anos juntos aqui trabalhando, visitando, orando nas campanhas. Então, são coisas assim que você vai vendo Inclusive, é o uma das congregações. desenvolvimento é, da obra, crescendo as pessoas que você formou, mas sempre nós tivemos, graças a Deus. Tiveram aqueles que começa junto, Não termina a caminhada, para no meio do para no meio do caminho, caminho. outro É a volta, ponte, né? Tem gente né? que vem e As só pontes, faz a só ponte. Mas faz a ponte. tem aqueles Usa que você como sempre ponte. tiveram ali junto. E a gente, por isso que eu falo, a gente tem que mencionar e fazer menção. Hoje eles estão indo para lá, mas foram começar ali, junto com a gente, trabalhando e crescendo junto. Então, o ministério hoje Vale, está vale a pena trabalhar, vale a pena servir a Deus. Tivemos muitas dificuldades, não Não vai são ser fácil. poucas, não foram poucas. A gente só está falando da dificuldade financeira até agora, né? Não estou nem me referindo às outras situações que nós tivemos, porque tivemos muito percalços, pessoas que às vezes estão na sua casa, come do seu pão, compartilha com você e sabe da sua privacidade, porque você abre o coração e às vezes esse tipo de gente acaba metendo os pés pelas mãos, falando que não deve, sendo desleal conosco. E tudo isso a gente passou também. Então a gente teve problemas financeiros, mas também tivemos problemas, né? Eu teve uma época que eu queria ir embora, eu falava para sua mãe, vamos embora desse lugar, porque Tietê não tinha nada, gente, né? Se hoje o pessoal reclama de Tietê, hoje o pessoal está no céu. Preciso voltar um pouco no Porque tempo. na nossa época não tinha, quando a gente chegou aqui, o que que tinha? Não, não tinha o que Nada, falar. nada. Pelo amor de Deus, o pessoal de Tietê não me leve a mal. Mas é que eu vim de uma cidade grande. grande, eu vim de Sorocaba, eu vim de Jacareí, cidade acima de 300 mil habitantes, a estrutura é totalmente diferente. Então aqui é uma cidade meio provinciana, tem muito tradicionalismo, muito conservadorismo, Vida famílias a tradicionais. gente que vem com outra pegada, né, de uma formação diferente, porque o que que acontece? Por A exemplo, correria da cidade grande. o que acontece comigo? Os meus avós, né, por parte do meu pai, eles já eram cristãos. Meu avô era membro fundador da primeira igreja presbiteriana em Jacareí. Foi
foi membro do Conselho Deliberativo, Raiz raiz presbiteriana. E Tá do pensando lado o da quê? sua mãe, Aí do lado da minha mãe é da pentecostal, vovó, o foi membro vovô, fundadora da membro Assembleia de fundador da Deus Madureira. da Então, Madureira lá. você imagine a gente, a veia cristã, o que é, né? A pegada que eu tenho, eu principalmente, porque a sua mãe também, porque Eu nasci no lar o seu cristão. avô, né? O seu avô foi vice-presidente da Assembleia de Deus Mistério do Belém 22 Meu pai, anos. Seu pai, seu avô, seu pai. Tá bom? Seu avô, seu pai. Foi vice-presidente por 22 anos. Então a gente tinha toda esse histórico, essa expertise de trabalho na obra de Deus. Aí quando você vem para uma cidade interiorana, gente, é tudo diferente. Costume diferente, cultura diferente, indumentária diferente, a questão de ritmo diferente, Ritmo porque totalmente o pessoal mais de cidade grande, tranquilo, mais sossegado, né? o pessoal é sossegado. E eu, para ajudar, ainda cheguei a ter convivência com bastante pessoas que eram de Minas, né? Eu cito, não vou citar nome, mas quando ia falar, demorava 3, 4 dias para dar resposta a uma coisa que a gente está acostumado, vapt-vupt. E eu sofria, eu falava, gente, eu vou morrer aqui, vamos embora. Então eu via 1000 por hora, desacelerei, e acho que hoje estou igual os mineiros. É nada, Pegou o brincadeira. ritmo. Peguei o ritmo. Pegou mais. Pegou mais. Hoje me dá uma. Eu quero agradecer também aqui, primeiramente, Deus, essa oportunidade de a gente estar aqui chegando, estreando o nosso primeiro episódio. E assim, esse primeiro episódio é mais uma apresentação, tá? Todo o enredo, do Ministério Assembleia de Deus. Pouco, né? Um pouquinho, Porque uns flashes. pedir perdão aí, tem muita gente que eu fiz menção em 2 nomes aqui, a Cris e do pastor Assunção, mas eu não posso citar nome de todo mundo, porque a minha memória não vai me ajudar, vou esquecer de alguém, mas eu sou grato a Deus pela vida de todos vocês. A família tietense hoje é a minha família, hoje eu sou um cidadão tietense. A igreja é a minha família. Minha família, tanto a minha como a da sua mãe, é de Jacareí, e eles falam para a gente, o que vocês estão fazendo lá em Tietê? Por que vocês não vêm para cá e tal, aquela coisa toda? Mas veja o que é o chamado de Deus, né? Veja o que é a obra de Deus. Hoje, eu não me sinto, eu não me vejo fora de Tietê, não me vejo. Deus me colocou aqui e hoje nós estamos desenvolvendo a igreja, expandindo a igreja. Hoje nós temos toda a estrutura para crescer um pouco mais. Temos a nossa escola, formação teológica e estamos aí na caminhada. Então, eu queria aproveitar, até pedir para a Márcia, para a gente concluir aqui, fechar, dar uma palavra para as mulheres, as esposas de obreiros. O que você diria para quem hoje é esposa de pastor, de missionário? Para elas não desistirem, né, gente? A primeira coisa que você precisa ter é persistência. Insistir naquilo que você tem certeza do seu chamado, daquilo que Deus colocou na tua mão, vai. Persista, porque embates na sua caminhada você vai ter de qualquer forma, mas a gente precisa ter um foco, né? E você olhar para frente, saber o que Deus tem na sua vida. É isso que Deus tem, então vamos embora, porque o resto é com Deus. Ele que faz, ele que resolve, ele que nos sustenta. E, na verdade, se a gente está aqui até hoje, é porque Deus nos sustentou. É isso aí, tá chique, missionária Márcia. E você tem uma orientação, um conselho para os jovens, a sua faixa etária? Sai fora dessa que é fria? Tem. Hoje a gente vê muita. Não sai fora dessa que é fria que eu falo, é a vida ministerial, tá? Não, eu tô falando assim. Estou relacionando drogas, essas coisas. Mas eu tô falando da vida aí fora. Primeiramente, isso não leva a nada. Tem aí fora para te oferecer. Infelizmente, multiplique nada vezes nada é nada.
A vida ministerial, se você optou, escolheu por isso, vocacionado para isso, eu tenho uma escolha. Eu tenho uma opinião para te dizer. Tome a frente, veste a camiseta, trabalhe enquanto é novo, enquanto tem garra, enquanto tem saúde. Desenvolve todas as formas e ferramentas, porém necessárias para deixar apto a vida ministerial, essa vocação, faça. Faça porque o futuro ele é incerto, mas com Deus a gente tem a certeza de que a recompensa ela encontra. No fim de tudo a gente vai ter recompensa. Agora eu queria dizer o seguinte, você, mediante toda essa situação, todo esse enredo que foi tratado aqui hoje, para quem está começando, pastor que decide hoje começar um trabalho, qual seria o seu conselho principal para este obreiro atualmente nos dias de hoje? Seja ético. Eu acredito que é um dos grandes princípios. A ética, você ser leal às pessoas, obediente a Deus, entender que nós não estamos trabalhando para nosso proveito próprio. Estamos trabalhando exclusivamente para Deus. É o conselho que eu gostaria de deixar para quem está começando. Se você trabalhar para o Senhor, colocar Deus em primeiro lugar, ser ético, ser uma pessoa persistente, Deus vai colocar pessoas para estarem do seu lado, porque elas vão ver em você potencial e vão dizer assim, vou ajudar porque é gente boa, tem vontade de ajudar o próximo. Então, eu quero só concluir, deixar um verso na palavra de Deus, os Efésios 6:10, 6:14, que diz assim, ó, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A maior estratégia para vencer na vida é a verdade. A verdade, acima de tudo, ela liberta. Então, é por aí. Bom, eu quero agradecer a você que nos acompanhou até esse momento. Esse é o nosso primeiro episódio, nosso podcast Ponto de Vista Cristão. O pastor Lucas Ribeiro, o pastor João Ribeiro, na área pastora Márcia Vieira Fares Ribeiro. E eu queria dizer para você o seguinte, siga a nossa página no Instagram, @Ponto de Vista Cristão Podcast. Nós também estamos com a página da Assembleia de Deus, nossa igreja, da ADMT Oficial. Compartilhe, ative a notificação, nos acompanhe. O CCC, copia, cola e compartilha. Acompanhe-nos com os episódios, a gente vai estar sempre trazendo assuntos interessantes e edificantes para a sua vida. Então, eu tenho a agradecer até aqui, muito obrigado por tudo, e eu passo a palavra para todos. Agradecer o Brunão, né? Nosso cameraman. A nossa produção, Brunão, sempre aí nos ajudando. Prestativo. Qualificado, esse aí é fera. O nosso sucesso depende muito das pessoas que às vezes não aparecem, aquelas que estão nos bastidores. E já começa pelo Brunão. Brunão, um abraço. Deus abençoe. Abraço para todo mundo, até a próxima. Ponto de Vista Cristão.